Será que a Disney vai dar um par romântico feminino para a protagonista de uma das suas séries? Será que Luz e Emmett têm uma possibilidade real? Se você assistiu meu vídeo sobre a história dos personagens LGBTI+, nos desenhos animados, você deve estar sabendo que as coisas nesse quesito estão melhorando e que esses tipos de personagens estão cada vez mais ganhando espaços e espaços importantes. A própria Disney Television, que não está associada à Disney dos filmes, sempre é bom ressaltar isso, também já veio dando a sua, entre aspas, cota de representatividade. Mas será que ela está pronta para dar um próximo passo e trazer essa representatividade para a personagem principal de The Owl House? Situações dentro e fora da série me fazem acreditar nessa possibilidade, onde nesse vídeo eu vou primeiro fazer uma análise de como a produção de A Casa da Coruja dá a entender que isso pode acontecer, e depois dando fontes que esse também pode ser um desejo da equipe que isso se torne realidade. Oi, eu sou Juliana Corner e eu vou pedir para você deixar o seu gostei e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Além de alertar que esse vídeo pode conter spoilers até o episódio 15 da primeira temporada de The Owl House. Acho que eu canso de repetir que a animação é um formato controlado e quando algo é exibido na tela, por mais que seja um detalhe, esse detalhe não está ali à toa, pelo menos em uma boa animação. Porque temos que pensar que cada quadro é pensado, desenhado, revisado e aprovado. Claro que pela animação ser feita por uma equipe, detalhes e intenções podem ser adicionados por diversos motivos. Pois bem, a personagem Emmett é apresentada na série, no terceiro episódio, como uma possível antagonista, uma típica menina malvada, entre aspas, perfeita, e que faz bullying com os outros alunos. Onde nesse episódio que ela primeiro aparece, ela e a Luz não têm muitos momentos juntas, e a gente aprende bem mais sobre o relacionamento dela com a Willow. Então, seguindo para o episódio 5, Convenções, é quando a Luz e a Emmett realmente conversam entre si, onde esse reinício de relação começa com a Luz tropeçando em cima da Emmett. Isso pode ser só uma super interpretação minha, mas uma personagem tropeçar em outro é muito ligado a um clichê romântico, que os personagens caem em cima do outro, ficam constrangidos e o espectador entende que algo pode acontecer ali entre eles. Claro que nesse episódio em específico não parece ser essa a intenção, mas como esse é o primeiro contato real entre as duas, achei interessante ser feito dessa forma. Depois, as duas começam uma discussão até que a Luz a desafia para um duelo, o qual esse duelo é fechado em um close de aperto de mão. Eu quero ressaltar esse close, esse plano detalhe, das duas dando as mãos, porque aqui nessa cena, esse zoom foi feito por uma questão dramática, remetente ao acordo que elas tinham feito. Mas elas vão dar as mãos novamente em um plano detalhe, mas em uma entonação diferente. Então, guarde essa informação. Depois disso, a Emmett faz um círculo mágico para selar magicamente o acordo. Um feitiço de juramento eterno, porque é uma cena dramática e que tem um sentimento de imposição. O plano focando na mão da Luz e a sua expressão de preocupação mostra a seriedade que era aquela aposta. Tanto que quando ela vai desfazer o juramento, as duas não estão dando as mãos, mas a Emmett está segurando o braço da Luz. O plano não está tão fechado no selo mágico, mas mostrando um pouco dos seus corpos relaxados. Por mais que a Emmett esteja literalmente segurando a Luz, por conta do contexto da conversa que elas tiveram e pelo juramento não estar em foco, esse feitiço é desfeito de forma bem mais leve e de forma bem mais amigável, além da luz do círculo mágico dar uma cor mais quente para a situação e não tanto aquela luz clara e forte da cena anterior. Na verdade, toda a composição desse reconciliamento entre a Luz e a Emmett é muito interessante. Quando a Luz encontra a Emmett, a gente vê que as duas estão em dois planos bem divididos. A Luz está na Luz, em pé, erguida, e a Emmett está recolhida em um plano mais escuro. Assim que a Emmett levanta, as duas ficam no mesmo patamar. Ambas vão para as sombras e a personagem Luz se recolhe indo para o mesmo plano da Emmett. Mas, ao chegar ao mesmo patamar da Emmett, ela cria uma bola de luz iluminando as duas, até que os papéis se invertem. A personagem Luz quem fica sentada nas sombras e a Emmett quem se levanta em direção à Luz. Ok, a Luz ter o nome de Luz é complicado. Apesar de ser um episódio que não tenha teor possivelmente romântico, é um ótimo episódio para ver como as personagens têm uma sinergia interessante entre as duas, a qual toda essa análise é uma interpretação minha e eles podem ter feito tudo isso só para ficar bonito, mas quando se cria uma animação, se tem essa preocupação de como que os ângulos e as posições de personagens, as cores e os sons podem dizer mais do que as falas. Pulando um episódio e indo para o sétimo, Falta de Comunicação, um episódio que eu já fiz um vídeo inteiramente dedicado a ele aqui no canal, que vai estar aqui no card e na tela final, caso queira assistir quando esse aqui acabar. Mas focando no assunto Lumet, aqui a Luz descobre um novo lado da Emmett. Quando elas novamente se reencontram, a Luz, por estar espionando a Emmett, acaba ficando sem jeito ao confrontá-la. Eu não acho que a personagem tenha ficado sem jeito por ter um sentimento especial pela outra, mas voltando à questão dos clichês românticos, as poses que a Luz faz tentando disfarçar são poses para tentar impressionar alguém, gestos corporais que ela acaba não apresentando para outros personagens. Elas voltam a discutir e depois da Luz ser enxotada, a Emmett levemente levanta seu braço,
talvez como sinal de arrependimento, visto que a gente descobre que a personagem está fazendo um papel de malvada e não é realmente assim. Quando a Luz sai, ela se mostra realmente chateada ao não conseguir se aproximar da Emmett. Um foco na preocupação da personagem que não teve, por exemplo, quando ela decepciona os arruaceiros. A Luz fica chateada em ser expulsa do clube secreto, mas aqui com a Emmett é como se a Luz se culpasse pela situação e não quisesse desistir da possível amizade. O fato dela socar a testa é uma linguagem corporal para ela pensar em alguma coisa e quem sabe reverter a situação, enquanto com os arruaceiros ela só fica triste. Bem mais para frente, no mesmo episódio, a Luz descobre que a Emmett tem um esconderijo secreto na parte do romance. Assim, essa é a parte que eu falo que algumas coisas estão nos detalhes, porque poderia simplesmente não ter nada escrito na estante que guarda o esconderijo da Emmett, onde ao entrar nesse esconderijo, a personagem fica deslumbrada. Esconderijo que é usado nesse episódio como uma metáfora para a verdadeira personalidade da Emmett, que fica escondida. Seguindo, as duas brigam de novo e são sequestradas pelo inimigo do episódio, onde ao fugirem, elas têm finalmente um momento amigável entre as duas, a qual nesse momento, eles optaram em focar no sentimento, na expressão facial que elas estavam tendo. Quando a Luz faz a sua piada, eles podiam ter feito um ângulo que mostrasse as duas se divertindo, mas quando a produção opta em se aproximar de cada personagem individualmente, eles querem demonstrar que os seus sentimentos estão mudando e uma amizade está surgindo. Eles estão focando nesse sentimento das duas. Outro ponto importante também nesse episódio é que ele demonstra a bissexualidade da Luz, com ela ficando vermelha quando ambos os gêmeos piscam para ela, e quando, na dublagem original, a Luz diz "They were checking me out", o que pode ser interpretado como "eles estavam me dando mole". Pulando alguns episódios e indo para o 12º, se aventurando nos elementos, uma tradução livre, quando a Luz foi encontrar a Emmett para buscar o livro que ela emprestou, enquanto ela procurava a recém-amiga, ela corria feliz pensando alto no nome da Emmett. Por mais que o plano seja meio genérico e ela só estivesse procurando a amiga, assim, correr feliz e sorridente chamando o nome de alguém, normalmente está ligado a uma recente descoberta de amor. Não é o caso do episódio, ela não descobriu que ela ama a Emmett, mas a personagem podia estar muito bem só correndo e ter falado só uma vez onde está a Emmett, ao invés de Amity, gotta find that. Outro ponto que penso que poderiam ter escolhido outra ideia é de como a Luz provoca a Emmett ao querer saber se ela gostou do livro. Enquanto a Emmett tenta disfarçar que ela achou a história nada demais, a Luz tira um desenho do livro da Emmett com um personagem a qual ela teria um crush. Assim, podia ser um desenho da Emmett com a Azura, podia ser a Emmett vestida de Azura, podia ser a Emmett derrotando o inimigo do livro, podia ser vários contextos, mas eles novamente optaram pelo contexto romântico. Mais para frente, classicamente a Luz tem que tropeçar, ficar constrangida e fazer uma pose para impressionar a Emmett. A Luz basicamente não consegue ficar em pé quando encontra a Emmett, onde, indo para o final do episódio, a Luz propõe delas fazerem um clube do livro, o que deixa a Emmett envergonhada. Assim, como a Emmett ainda esconde a sua verdadeira personalidade, faz sentido ela ficar constrangida. Mas era necessário deixar as bochechas dela vermelhas? Acho que só deixar os ombros erguidos e as sobrancelhas apertadas já era o suficiente. Enfim, seguindo rapidamente para o próximo episódio, o primeiro dia, em uma tradução livre, quando a Luz descobre o clube secreto dos arruaceiros, ela abre várias portas e em uma dessas portas ela encontra a Emmett falando sozinha. Novamente, são várias portas de uma escola com vários lugares, mas a Luz abre justamente uma porta de um armário ao encontrar a Emmett. Eu tenho que lembrar que armário é uma metáfora muito ligada às pessoas LGBT+, a qual a Emmett está em uma discussão com ela mesma sobre os seus sentimentos de como lidar agora que a Luz está na mesma escola que ela. Um discurso bem parecido de quando alguém está tentando negar os seus próprios sentimentos. Afinal, elas só estão na mesma escola e isso não muda nada entre elas. Porque ela estaria preocupada. Pulando um episódio, indo para o 15º, entendendo a Willow, em uma tradução livre. Depois da Emmett apagar sem querer as memórias da Willow, ela e a Luz têm que entrar na mente dela para consertar as coisas. Quando a Luz decide quem ela vai levar para dentro da mente da Willow, ela escolhe a Emmett por ser a melhor escolha no momento, e as duas dão a mão. Primeiro, eu não sei se era necessário elas darem as mãos para o feitiço funcionar, ou se era só para elas ficarem dentro do círculo mágico. Porém, independente disso, a produção novamente deu enfoque nas duas dando as mãos. Dar as mãos pode ser um gesto de cumprimentar, de afirmar uma aposta, como vimos antes, de parceria, de demonstrar um carinho ou de um ato romântico. Bem, aqui nesse episódio eu interpreto que eles focaram nas duas dando as mãos como uma evolução da amizade delas, visto que tudo começou com um aperto de mão impositório e aqui ambas estão por livre e espontânea vontade se ajudando. Eu acho interessante esse ato recorrente das personagens darem as mãos, porque por mais que existam vários tipos de apertos de mãos, é um gesto muito ligado ao romance, e eu não acredito que a equipe tenha sido ingênua em não considerar isso. Ainda no mesmo episódio, a Emmett fica vermelha em dois momentos.
Eu sei que ficar envergonhada não necessariamente está ligado ao gostar de alguém. Há exemplos na própria série para isso. Mas em um desenho, a forma mais eficaz de mostrar que um personagem gosta de outro é com as bochechas vermelhas. A segunda vez que a Emmett fica constrangida é quando a Luz abraça de surpresa. Mas a primeira vez que a Emmett fica envergonhada é quando a Luz pede para ela repetir que elas podem resolver isso juntas. Só que ela não fica envergonhada por repetir a frase. As bochechas delas só ficam coradas quando ela vai chegando perto da palavra juntas. Parece um detalhe bobo, mas que diz muito sobre o momento, porque o que deixa a personagem envergonhada não é repetir a frase, mas assumir que as personagens estão juntas. Mas para o final do episódio, quando elas saem da mente da Willow, quem solta a mão das duas é a Emmett, e a mesma solta essa mão ainda sem saber como lidar com toda essa evolução do relacionamento que as duas tiveram, cruzando os braços e olhando para o nada por um tempo, realmente como se estivesse refletindo sobre algo até prestar atenção no que está acontecendo. Bem, esse foi entre aspas um novo quadro do canal, qual eu faço uma análise e interpretação precisa sobre algum assunto ou aspecto de uma obra audiovisual. Mas não fecho o vídeo ainda, porque eu ainda vou falar sobre como a criadora da série deixou claro que Emmett e Luz tem uma possibilidade real. Esse quadro de interpretação de produção tem o objetivo de mostrar além do que é exibido, de tentar fazer vocês enxergarem um pouco além da história e das falas. E não vai ser um quadro necessariamente ligado a chips. Por exemplo, eu já fiz um vídeo assim sobre por que a autoridade diamante transpassa tanto poder. Então comenta aí embaixo sobre o que vocês acharam desse novo quadro e aproveita e já deixa seu gostei. Mas antes de ir para a revelação da Dana Therese, o episódio que estreia amanhã nos Estados Unidos parece que vai ser bem revelador em relação ao relacionamento da Luz e da Emmett. Não acho que vai dar uma confirmação, porque ainda estamos na primeira temporada, e essas coisas só ficam mais claras lá para o final das séries. Também acho importante ressaltar que nessa minha análise, apesar das personagens terem um potencial romântico, elas ainda estão num estágio de romance que é muito inicial. Eu diria que, por exemplo, a Emmett, quem parece que está mais avançado nesse assunto, primeiro precisa ela mesma reconhecer os próprios sentimentos, caso ela os tenha, e a Luz precisa começar a demonstrar a ter um pouco desses sentimentos também. Mas pelo que eu já vi do trailer do episódio, me parece que vai ser um episódio que vai desfazer algumas amarras heteronormativas. Afinal, uma pessoa no Twitter disse: não há explicação heterossexual possível para isso. No que Dana Therese respondeu: realmente não tem. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e não vamos brigar por chips. Se você prefere Emmett e Willow, tudo bem. Se você quer que a Luz fique sozinha, tudo bem. O importante é respeitar o que cada um enxerga e interpreta. Bem, se inscreve no canal para mais The Owl House e outras interpretações, deixe o seu gostei. Eu sou Juliana, e até!